Boa noite, igreja. Tudo bem? Eu pido desculpas a você por chegar tarde. Sim, me desculpe. E o pastor Celso me convidou para estar ensinando hoje um dia muito especial para todos nós. Sim, é o dia da Reforma Protestante. Sim, e tem que ver com história, tem que ver com legado. Legado se fala? Legado. Tem que ver com aquilo que muitos homens cederam por todos nós. Aquilo que mudou a história e mudou a história da igreja. E como hoje somos fruto de essa grande bênção, sim? Então, hoje não vamos a ir versículo por versículo, vamos ir pulando livros por livro, mas eu vou tratar de explicar o que está falando em cada verso em relação à história da Reforma Protestante, tá bom? Porque vocês já se cumprimentaram? Sim, eu gostaria se vocês podem cumprimentar, o seu irmão que está de lado, dar um abraço, dar um oi, sim. Ok. Então, como estava falando para vocês, hoje o estudo vai estar falando sobre a história da Reforma Protestante, tá bom? Eu quero orar, eu quero que o Senhor nos ajude e me ajude, porque é muita coisa em minha cabeça. A minha esposa é testemunha que eu estava falando com ela, perguntando, está certo que eu vou falar em português? Está bem, não? Está mal? Você pode dar uma correção ali, mas ela com paciência e muito amor me ajudou bastante. Então, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta tarde, por esta noite, Senhor. Obrigado, Pai, por esta oportunidade que nós temos, Senhor, de abrir a Tua palavra, Senhor, e ser ensinados por Teu Espírito, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor, como o salmista falava, Senhor, que quando leiamos a Tua palavra, Senhor, possamos ver as maravilhas e as glórias da Tua lei, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o que nós vamos saber hoje possa ser guardado em nossos corações, Senhor, e isso possa ser uma realidade em nosso dia a dia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco e te entregamos este tempo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. E eu vou falar uma coisa, né? Eu sou grato de estar com vocês. Para mim, ensinar em português ainda é uma aprendizagem, mas também é algo. Eu nunca imaginei estar ensinando em português, sim, e todos por a glória de Deus, sim. E obrigado pela sua paciência, obrigado, pastor Celso, obrigado a cada um de vocês por me ajudar. Então, e eu quero que me tenham paciência hoje, sim, porque preciso. E vamos lá, ok? Então, o
O dia 31 de outubro de 1517 é uma data muito significativa para todos nós. Quem sabe o que se celebra? Já fiz spoiler, né? Então já falei, né? Se celebra o dia da Reforma Protestante, né? 31 de outubro de 1517. E ali tem um personagem principal, mas tem outros mais, sim? Mas eu quero falar em principal sobre um homem chamado Martinho Lutero, sim? Martinho Lutero, você ha escutado alguma vez de ele? Sim? Martinho Lutero, ele nasceu na Alemanha, sim? Ele é conhecido pelas suas 95 teses que ele pregou ou cravou nas portas da igreja, sim? E algo que a gente tem que considerar é quando uno vê a história, simplesmente uno pensa, olha, tudo isso aconteceu, mas nós temos que considerar quais são os detalhes, quais são as coisas de trás de tudo isso para que isto a gente possa ter agora. Quando a gente fala 95 teses na porta da igreja, simplesmente fala, 95 argumentos basados na Bíblia para fundamentar nossa fé. E depois vou explicando mais de que habla essas 95 teses, mas simplesmente a gente fala como um conhecimento já sabido, né? Mas para nós ter isso que a gente pode aprender hoje, é muita coisa, sim? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é a Reforma Protestante? O que é a Reforma Protestante? Eu vou responder para vocês, sim? O que é a Reforma Protestante? Deixem-me abrir meus apuntes, por favor. O que é a Reforma Protestante? Aqui está. Ok. Foi um movimento reformista iniciado por Martín Lutero em 1517 que tuvo seus inícios na Alemanha no século XVI. Agora, de que nos fala a Reforma Protestante? A Reforma Protestante buscava encontrar as malas prácticas e abusos que se veían presentando al interior da Igreja Católica. Quando a gente lê sobre as 95 teses de Lutero, estamos falando sobre os fundamentos que ele usou, respaldados com a Bíblia, para ir em contra das malas prácticas e os abusos da Igreja Católica que eles faziam em estes tempos. Agora, quais foram as causas? Por que Martín Lutero ele se empolgou em fazer? Por que ele fez isto? Com que propósito? O que motivou isto a ele? Tem duas coisas principais muito básicas, sim? A primeira coisa é que algo que motivou grandemente o coração de Lutero a fazer essas 95 teses é a grande tristeza que ele veia que as pessoas tinham que pagar as vendas das indulgências, sim? As vendas de indulgências. Eu quero falar um pouquinho, vamos fazer um parênteses, falar sobre Lutero. Lutero nasceu em um hogar nobre, seus pais tinham muito dinheiro, sim. A vida de Lutero estava encaminhada para ser um grande profissional, um grande advogado, sim. Mas quem tem a última palavra? Deus, sim. A tradição nos fala que Lutero passou por uma tormenta. Ele estava em um lugar e de repente aconteceu uma tormenta elétrica. E nos fala a história que caiu um raio perto de ele. E ele orou: Senhor, se me salvas, eu me faço monge. Ele orou isto, mas ele orou a uma santa, a Santa Ana. Falou: Santa Ana, me salva. Sim. E ele cumpriu sua palavra e se hizo monje em um monastério. Durante este tempo, ele buscava realmente conhecer ao Senhor. E ele praticava jejum, praticava flagelação. E ele se perguntava: como é que nós podemos satisfazer, como é que nós como humanos podemos satisfazer a justiça de Deus? E ele perguntava muito a seu mentor, decía: como é que eu posso satisfazer a justiça de Deus?
E seu professor, seu mestre, ele fala: olha, Lutero, eu tenho uma boa ideia para você. Você vai ir a estudar em uma universidade em Wittenberg, vai estudar teologia. Como falei para vocês, tudo estava encaminhado para que Lutero seja um homem de bem, um profissional, mas aqui está Deus em sua soberania cuidando das coisas. Este homem dá a oportunidade de levar a Lutero a estudar em uma universidade grandiosa de Wittenberg, em Alemanha, onde ele estuda teologia. E é aí, em seu conhecimento de las palavras, que é como nos fala as Escrituras: e conocerás a verdade, e a verdade nos fará livres. E é que as Escrituras abrem os olhos de Martim Lutero, e ele pode ver a grandes dimensões, o que realmente se tratava o Evangelho. Um dia ele é convidado para ir a Roma, e ele achava que Roma era a melhor cidade em esse tempo, e era a melhor cidade, e ele pensava que, como um monge, seu conhecimento ia crescer muito mais. O que aconteceu com ele é que, chegando a Roma, ele viu uma grande fileira de homens, mulheres, crianças, e também homens e mulheres, crianças com discapacidades, que subiam umas escadas comprando sua indulgência para perdão de seus pecados. E ele se perguntava: Senhor, você não tem misericórdia destas pessoas que necessitam de tua ajuda? E ele, com isso em sua mente e seu coração, voltou novamente a sua cidade. E é aí onde ele indaga mais, estuda mais sobre a palavra, e chega a um versículo que nós conhecemos. Eu quero que vocês procurem, não está aqui na tela, quero que procurem Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, achei. Romanos 1, versículo 17. Dice: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio a fim e pela fé, como está escrito: o justo vivirá pela fé. Em muitas noites, em muitas oportunidades, em muitas horas de estudo, ele lembrava deste versículo. E este versículo ficou gravado, ficou em seu coração, e ele pensou: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Todas essas pessoas que estavam fazendo esta grande fileira para comprar indulgências, agora depois vou explicar de que eram as indulgências. Eles estão buscando justiça, eles estão buscando perdão por seus pecados. E ao comprar essas indulgências, a Igreja Católica estava ensinando que eles podiam ser perdonados seus pecados. Agora, a coisa ficou pior. Eles ensinaram que eles também podiam comprar indulgências para aqueles parentes que já haviam morto. E eles falavam para eles: olha, você não tem misericórdia pelo teu pai, pela tua irmã que está morta, e está pedindo que o Senhor salve a eles. Al ver esto, Lutero, siendo del credo, siendo un monje, ele tem misericórdia destas pessoas e fala, e chega a este entendimento: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio a fim é pela fé, como está escrito: o justo vivirá pela fé. E ele entendeu que o homem não podia fazer nada para satisfazer a justiça de Deus, que nenhuma indulgência podia acabar com a sede de justiça de Deus. E por isso, agora me estou adiantando, e por isso quando ele volta, ele fica chateado, mas ele fica triste por essas pessoas. E o que acontece? Unos del clero de la Iglesia Católica chega à cidade onde ele é sacerdote, ele é um obispo, perdão, e se entera que um de seus fieles da igreja comprou uma indulgência.
al escuchar que uno de sus fieles había comprado una indulgencia, ele fica bravo. Você viu eu não sei, você viu uma pessoa já brava assim, muito assim, rabioso, como se fala? Isso. Lutero estava assim. O que estão fazendo? E o interessante é que ele vai e as 95 teses que ele colocou na porta da igreja em contra destas vendas de indulgências e muitas outras coisas mais, ele nunca pensou que ia a ter tanta repercussão. E a boa benção é que, e o bom disto é que, em el tempo que Lutero colocou as 95 teses na porta da igreja, a imprenta já existia. Por isso que falo para você, Deus estava encaminhando todas as coisas para que Deus use este homem, sim? Agora, você pode pensar, Lutero é um homem grande, sim? Não, Lutero também sim um homem grande de fé, mas também era imperfeito como todos nós, sim? Mas o que eu quero falar sobre você é isso, a fé, o coragem que ele teve em não avergonhar-se do evangelho. Ele sabendo o que ele estava fazendo, ele não teve temor. Depois dele colocar essas 95 essas 95 teses na porta da igreja, ele escreveu muitos outros livros mais em contra do papado. E como eles se aproveitavam, lucravam vendendo essas indulgências para fazer um grande edifício, el qual el dia de hoje existe e está em Roma, sim? Ahora yo quiero hacer la otra pregunta. ¿Por qué es importante la reforma protestante? ¿Por qué es importante la reforma protestante? Y vamos a responder con este Romanos 1:17. Y dice, porque no evangelio es revelada a justicia de Deus, una justicia que do princípio é a fim, y es pela fe, como está escrito, justo vivirá por la fe. ¿Por qué es importante la reforma protestante? Porque nos lleva de vuelta a la esencia del evangelio. Porque a reforma se trata de exaltar a Cristo. Como falei para você, não há nada que eu possa fazer, que eu possa comprar, que eu possa dar para o Senhor para saciar a sua justiça. A única maneira que a justiça de Deus é satisfeita é pelo seu Filho, Jesus Cristo. E por isso que em João 3:16 que ele diz que ele vinha a nós voluntariamente e se entregou por todos nós como sacrifício vivo. E quando você lê João capítulo 1, João Batista fala isso sobre Jesus. É aqui o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. É aqui, Ele é Jesus, Ele é Deus e Ele vai tirar o pecado do mundo. A única maneira que a justiça de Deus pode ser satisfeita é por meio de Jesus. Agora quero que entendam por que é importante a reforma protestante. Porque nos leva a exaltar a Cristo. Porque nos leva a ser grato por aquilo que nós hemos recebido. Agora, quais são estas 5 bases? Agora, quais são as bases da reforma protestante? Sim, eu tenho 5, são 5, sim. Existem 5 conceitos fundamentais da reforma. Acho que você já sabe. E se você não sabe, a gente vai aprender junto, tá bom? A primeira delas é sola gratia. Sola gratia, que significa somente a graça. Somente a graça. A reforma protestante surgiu numa época em que a salvação tinha que ser paga. Vou repetir outra vez. A reforma protestante surgiu numa época em que a salvação tinha que ser paga. As pessoas tinham que comprar indulgências para perdão de seus pecados. Agora, os reformadores nos mostram que as Escrituras
com as Escrituras que a graça de Deus é suficiente e que a salvação é somente pela graça de Deus. Eu quero que procures comigo Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E aqui vocês têm aqui na tela, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Diz: então, a salvação é por graça, é um dom de Deus, é um presente para todos nós. Agora, quando alguém dá um presente para você, você comprou esse presente? Você que faz solamente? Recebe, né? E assim, a gente não pode dar nada de troca para o Senhor. Sim. Quando recebemos o dom da graça, somos salvos. E o resultado destes que deve ser uma vida de agradecimento a Ele. Ser gratos. Sim. Quantos de nós somos gratos a Deus pela história que muitos homens, séculos atrás, passaram para que todos nós possamos hoje em dia ter a Bíblia em nossas mãos? Eu quero falar algo pequeno, né? Hoje em dia, para nós ter a Bíblia é algo, como posso falar, normal. Sim? Até você pode buscar em teu app, dar download, o aplicativo está ali, você lê quando você quiser, sim? Mas, em esse tempo, ter a Bíblia era um privilégio, e não todos tinham. A Escritura solamente era para os obispos, para a Igreja Católica. E é aqui onde vai entrar Lutero. Não me vou adiantar. Outra das 5 solas é sola fide. Sola fide. Somente é fé. Somente é fé. Nos tempos medievais, que esse tempo onde estava Lutero, todos viviam com medo ao inferno. Sim? A Igreja Católica inventou uma das grandes mentiras, né? Chamado o purgatório, né? E o purgatório é este ensino, é uma heresia, né? Ensinam que é um estado no qual tu ficas esperando o juízo de Deus, mas também estás sofrendo. Sim? E eles dibujavam, eles faziam uns desenhos com homens debaixo em cima, colocados em fogueiras. Sim? E eles apresentavam isso nas praças das cidades, falando: olha, teu irmão está ali em o purgatório sofrendo, você não pode comprar uma indulgência para ele? E dessa maneira aproveitavam das pessoas para comprar indulgências. E eu quero que leiam comigo, já leímos Romanos capítulo 1, versículo 17. Sim? A nossa salvação é simplesmente pela fé. Nada mais por isso. Você fala: Anthony, solamente por fé? Sim, por fé. Não preciso fazer nada? Não. E minhas obras, o que eu fiz ontem, aqui no Impactão, o que eu estava brincando com as crianças, orando com as crianças, isso não é importante? Sim, é importante. Mas tudo tem um contexto. Sim? As obras que eu faço são por ter o coração grato a Deus. Não porque eu quero comprar um pequeno lugar no céu. Não, é porque eu estou agradecido a Deus por aquilo que Ele me deu, a salvação eterna que eu tenho. E simplesmente por isso é que eu faço o melhor para Ele. Sim? Agora, quero que leas comigo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17.
2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17. E é um versículo famoso, né? Um versículo que todos conhecemos. Dice: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. É nova criação. As coisas antigas já passaram e é que surgiram coisas novas. Sim, quando a gente crê em fé que Jesus é nosso Senhor e Salvador e que Ele morreu na cruz e se entregou por meus pecados, eu, assim, sou uma nova criatura, sou uma nova pessoa, sou um filho de Deus. João capítulo 1 me fala também que agora já não simplesmente sou uma criação de Deus, sou chamado por o Pai mesmo, por Deus mesmo, sou chamado seu filho. Olha isso. Quem de vocês tem filhos? Sim. Pero você também tem. No forninho. Quando você chama teu filho, como chamas? Filho, quando eu chamo a Lucas, le digo: Lucas, ven, le digo: ven, filho, digo: ven. E ele não quer vir, não? Ele quer brincar, não quer fazer suas coisas, né? Mas tem momentos que ele, como filho, vem assim e me abraça, pressiona minhas pernas assim e diz: papá, 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 papá. Ou estou aqui com Sui no meio, os dois juntos, e ele vindo no meio e diz: papá, 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 papá. E ele quer toda a atenção. E o que quero fazer com essa ideia é que quando eu me acerco como filho de Deus, muda tudo meu relacionamento com Ele. Porque um pai sabe o que o filho precisa. Um pai sabe quando seu filho está chateado. Um pai sabe quando seu filho vai passar também por perigo. E nós, como pais, o que fazemos? Tudo a melhor coisa para que eles não tropecem. Eu posso falar: Lucas já consegue subir as escadas sozinho. E eu falo assim: Lucas, não faças isso, filho, não faz. Ele sube as escadas sozinho. E eu aí que estou pegando a mão aqui no meu coração. E Solene começa a dar risada, porque ela acha que eu sou muito sobreprotetor. Quando ele tropeça, eu estou aí. Então, o que quero falar para vocês é que muda tudo quando a gente fica filho de Deus. Sim, e solamente é por fé. A outra coisa que quero falar para vocês é sola escritura. Somente a escritura. Agora, escutem aqui. Nessa época eram os líderes religiosos que guardavam a Bíblia. E só eles tinham acesso à palavra de Deus. Solo os líderes religiosos. Os sacerdotes, os obispos, eles tinham somente a Bíblia. Como falei para vocês, a Bíblia não estava para todos. A Bíblia simplesmente era para um grupo de pessoas, exclusivo. Agora, a reforma tornou a Bíblia acessível em línguas diferentes do povo. Como, por exemplo, Martim Lutero traduz a Bíblia, o Novo Testamento do latim para o alemão. É muita coisa. Eu não sei alemão, não, mas é muita coisa. Sim? Mas o que eu quero que vocês possam ver é quão importante é ser gratos porque nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. E se você não tem uma Bíblia, aqui na igreja a gente tem muitas Bíblias, a gente pode dar de presentes. Qual era o desejo de Martim Lutero? É que uma criança, que uma mãe podia ler a seu filho a Bíblia antes de ele colocar ele em sua cama. O sonho que ele tinha é que uma pessoa fazendo faxina em sua casa podia ler a Bíblia. Ele queria levar a Bíblia em todos os lugares do
em todos os lugares do mundo. Ele queria que a Bíblia seja acessível para todos nós. Agora hoje em dia está mudando tudo. Antes a gente não tinha, agora a gente tem. E que muitas vezes nós fazemos? Muitas vezes a Bíblia está ali simplesmente como um adorno. Isso. Está aí, colocado em tua sala, em tua mesa, mas não abres, né? E muitas vezes posso falar que antigamente eu fazia isso. Olha, Senhor, eu tenho preguiça, né? Olha, que preguiça de abrir a tua palavra, né? Mas quando 2 de Timóteo nos fala que a palavra de Deus é viva, que é inspirada por Deus, sim? A palavra de Deus nos fala que a Bíblia é inspirada por Deus. E quando fala que é inspirada por Deus, é que Ele soplou. Essa é a própria voz de Deus que está falando a nossos corações. Eu quero que tu me leas Hebreus capítulo 4, versículo 2, e aqui está na tela. Diz: pois a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ele penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e junta e médulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. Quando fala que a palavra de Deus é viva, está falando que Ele pode trazer mudança a nossas vidas, que Ele é capaz de quebrar qualquer cadeia que nos está puxando para viver em pecado. Que a palavra de Deus, como fez com Martim Lutero, abriu seus olhos para poder ver as maravilhas da própria lei. Quando você lê a Bíblia, fala para ele: Senhor, abre meus olhos. Eu quero ouvir a tua voz hoje. Eu quero que o Senhor me fale de uma maneira tão clara que eu não posso ter dúvida que o Senhor está falando comigo. E tem certeza que Ele te vai falar. Tem certeza que Ele te vai responder. E nunca duvides disso. Sim. O que o inimigo quer, o Satanás quer, é que não passamos tempo meditando e obedecendo a palavra de Deus. O que Ele quer é que nós não sejamos ignorantes. O que Ele quer é que nós vivamos em dormidos espiritualmente. O que Ele quer é que a gente não possa ver com seus olhos a sua palavra. E 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Qual é o desejo de Deus para todos nós? E aqui nos fala que estemos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. A palavra de Deus nos capacita. E quando fala boa obra, você pode pensar: como pai, em meu trabalho, como filho, como esposo, qualquer necessidade qualquer falta de sabedoria que tu não tenhas, e el qual tu eres incapaz de saber como reagir, como afrontar essa situação, a palavra de Deus te quer instruir. A palavra de Deus quer que tu seas apto e plenamente capaz, preparado. Não é lindo isso? E o livro de Tiago nos fala que se alguém não tem sabedoria, que diz, fala ele, pida a Deus que Ele dá como é isso? Livremente, né? Sim. E a penúltima é solo Cristo, solamente Cristo. A reforma surgiu em um ambiente onde a igreja estava fora do foco em sua missão.
Os sacerdotes, os obispos, se apresentavam como mediador entre Deus e a humanidade. Se você queria pedir perdão por seus pecados, você tinha que ir a um sacerdote, falar teus pecados e ele te vai responder. Você precisa fazer esta oração 10 vezes e você precisa ir lá. Você vê na caixa que tem ali, aí você coloca aí o que você quiser e acabou. Dessa maneira que se apresentavam. Mas o que trouxe a reforma? A reforma realmente repercutiu, trajo uma mudança tão grande que eu quero que vocês vayam a 1 de Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Está aqui na tela, diz: pois, vocês querem ler comigo? Sim, aqui está na tela. Ele diz: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo com resgate por todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E o livro de Hebreus também fala que o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. É o único. E Hebreus nos fala que também que a gente tem acesso direto à graça de Deus, ao trono de graça. É lindo porque eu posso estar falando aqui com vocês, mas você pode estar orando em sua mente, falando com Deus. É muito lindo isso. E a última coisa, o último sol, é sol e Deus, glória, somente Deus a glória. Quero ler isso para você. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou as suas 95 teses. Assim descendeu o protesto contra a corrupção da Igreja Católica. Os padres e os papas viviam como reis, enquanto os pobres passavam fome. O ouro foi para a reconstrução da catedral em Roma, que até o dia de hoje existe. A igreja caiu em uma hierarquia orgulhosa. No entanto, a reforma recuperou o sentido de que todo deve ser para a glória de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36 nos fala isto: pois de Ele e por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Sim. Estas 5 solas são a base da reforma protestante, a base de nós como crentes que a gente tem. Agora, para acabar, eu quero que vocês saibam algo. Depois que Lutero apresentou estas 95 teses, ele foi chamado para compadecer delante dos líderes da Igreja Católica. Ele foi chamado 2 vezes. A primeira vez, ele foi e solamente escutou. E o que eles queriam é que ele como se fala? Se retratasse de aquilo que ele fez. E dos livros que já haviam corrido por todas as cidades em Alemanha e na Europa também. A segunda vez, agora já não é somente para que ele esteja frente às autoridades, sino porque eles queriam que ele morra. Porque Martim Lutero terminou sendo um perigo. O que aconteceu? Ele foi levado frente a reis. Eu sei o nome do rei, mas agora esqueci, me desculpam. É Quinto, não é importante. A coisa é que ele dijo que não se retrataria daquilo que ele fez. Que ele
não tiene, se ele ignorasse o que a palavra de Deus revelou a ele, ele estava sumando em la tirania da Igreja Católica. E ele falou: não me retractarei, que o Senhor me juzgue. Agora eu quero que abras tu Bíblia assim e veas a Bíblia que a gente tem em suas mãos tem história. Eu solamente leí de ele. Tem outros homens mais importantes, Wycliffe, Hans, homens muitos depois falar aqui. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje em dia é: passa tempo na palavra de Deus, busca o Senhor. Estamos vivendo momentos difíceis. Estamos vivendo momentos que eu posso falar personalmente, não? Que são dolores de parto. Que eu não sei, eu quero que o Senhor venha já pronto, logo, logo. Se Ele quiser, quando acaba o culto, já ir para a presença de Deus. Isso eu desejo. Mas mientras a gente está aqui, a gente tem que pensar em aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aquele que não tem esta esperança firme, esta esperança eterna em Jesus. Quando você abre a sua palavra, Deus está capacitando você, Deus está ensinando você. Cada ensino, cada reunião, como hoje, como outros domingos, Deus está investindo em você, investindo em você. Com que propósito? Como falou 2 de Timóteo, para que você e eu sejamos aptos, sejamos capazes para toda boa obra. O Senhor deseja que esta bênção que a gente tem pode dar de graça a outras pessoas que não têm escutado, que não têm. Vocês têm 1 hora para o Senhor? Sim. A gente pode dar incluso muito mais de 1 hora. Algo que Deus falou muito personalmente comigo sobre a reforma é o legado. A gente recebeu um legado dos reformantes, como Martim Lutero e outros mais. A gente tem um legado. Agora, sobre essa base, estamos nós agora. Agora quero que você pense 20 anos mais para frente. Que base bíblica eu vou deixar para meus filhos? Que base, que fundamento bíblico eu vou deixar para a minha sociedade? Vocês já pensaram nisso? É muita coisa. Então, que o Senhor nos ajude. E Ele nos vai ajudar. Sim. Vamos a orar? Sim. E deixe pensando nisso que eu falei para vocês. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta oportunidade que nós temos, Senhor, de abrir a Tua palavra novamente, como falei, Senhor. Senhor, que quando leamos a Tua palavra, Senhor, não leamos simplesmente como aquilo que a gente já tem, que a gente já sabe, que a gente já conhece. Não, Senhor. Que quando nós abrimos a Tua palavra, Senhor, possamos ter
noção, Senhor, que o Senhor está falando conosco, que o Senhor quer ter um relacionamento pessoal com todos nós, que o Senhor se preocupa e sabe que a gente precisa escutar a Tua voz. E se nós nos hemos afastado, Senhor, e se nós hemos caído em esta preguiça espiritual, Senhor, de não colocar a Você no primeiro lugar de nossas vidas, Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, Senhor, dia tras dia, Senhor, que simplesmente nós possamos, mientras vivemos em este tempo, Senhor, pensar que tudo isto vai passar, Senhor, que nada vamos a levar para o céu, Senhor, que tudo isto vai ficar aqui, mas nós queremos ser homens e mulheres de fé, Senhor. Nós queremos colocar as nossas vidas, Senhor, e ser instrumentos em Tuas mãos, Senhor. Senhor, nos capacita, nos ajuda, Senhor, nos dá Tua sabedoria para cada projeto, para cada necessidade, Senhor, para cada decisão que precisamos tomar dia tras dia, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelos pais que estão aqui, pelas mães que estão aqui, e eu também, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, que possamos pensar no futuro de nossos filhos, Senhor, e pensar em que vamos a deixar para eles, Senhor, que legado vamos a deixar para eles, e que a Tua palavra, Senhor, possa ser o mais grande tesouro que a gente possa entregar a eles, Senhor. Graças, Senhor, por este lugar. Graças, Senhor, pela igreja Calvary São Vicente, Senhor. Gracias porque es nuestro hogar, Senhor. Gracias, Senhor, por la obra que tú estás haciendo aquí, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos cuida, e que o Senhor vaya em frente dessa nação, Senhor. Em nome de Jesus, amém.